Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E de repente parece que o Fluminense finalmente vai trazer o seu primeiro reforço. Pós-Copa do Mundo de Clubes, a notícia ninguém esperava. Lúcio Acosta, o Luciano Acosta, meio argentino de 31 anos de idade, fez toda a sua carreira na MLS, está muito próximo de ser confirmado como mais um atleta do Flusão. A gente vai ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo para, claro, dar aquela moral para a FBTV assim que eu vi a notícia, vim correndo gravar, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Luciano Acosta, o Lúcio Acosta, nesse ano de 2025. Lembrando de novo, pessoal, ele tem 31 anos de idade, 1,59 m, atenção, é um jogador que faz frente aí com o Soteldo, para ver quem vai ser o mais baixo do elenco, que estava jogando no FC Dallas, depois de passar muito tempo no Cincinnati, ele mudou de clube. Mas vamos lá, 23 jogos, 20 como titular, 7 gols marcados, 1 assistência, 3 pré-assistências, 31 passes para finalização, 32 arremates e metade deles, 50%, acertou o gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 14 vezes, a cada 90 minutos, acertou 74% dos passes que tentou, tomou 10 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Lúcio Acosta nesse ano de 2025. Torcida do Flusão, conta pra mim nos comentários do vídeo. O que vocês acharam? Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas vocês estão reparando que eu tô com o cabelo meio maluco aqui no vídeo. É um pouco de maluquice, evidentemente, mas eu quero mostrar pra vocês, quero convidar vocês a lembrarem de vídeos antigos, que eu tava sempre com aquele bonezinho, o pessoal que viu outras fotos, viu que eu tava ficando com aquele comecinho de calvície, né, pessoal? Pra você, homem que mora no Rio de Janeiro, principalmente, tem solução, tá bom, pessoal? Lá na Fox, a clínica de estética que atende mulheres, mas também homens, tem um atendimento sensacional, que eu fiz o tratamento capilar deles, não é nada invasivo, não tem que fazer transplante, nada, é um tratamento que eles fazem uma massagem, tá bom? E em poucos meses já tá dando um resultado, eu vou deixar o antes e depois aqui na tela, vou deixar o Instagram deles na descrição do vídeo, também o WhatsApp, para vocês entrarem em contato. E o melhor de tudo, pessoal, quem falar que veio do FB do canal, do FB, tem 50% de desconto no tratamento de 12 sessões, que é o que tá dando esse resultado aqui em poucos meses. Então, se eu fosse você que tá sofrendo um pouquinho com a calvície, corria lá, tá bom? Mas voltando pro jogador, pessoal, vamos seguir falando sobre o Lúcio Acosta. Vou começar também a organizar aqui o cabelo, né? Não vou ficar com esse cabelo pra cima durante o vídeo, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele, que é isso que vocês querem saber, pessoal. O Lúcio Acosta, a gente vai ver os seus números ao longo das últimas temporadas, é um cara de extremo protagonismo na Liga Norte-Americana nos últimos anos, e agora, em 2025, ele se transfere para o FC Dallas, né? Ele muda de clube depois de muitos anos de sucesso no Cincinnati. Estava fazendo uma temporada razoável, assim, ele é um titular do Dallas ao longo de praticamente toda a temporada, mas assim, ele caiu um pouquinho, tá bom, o seu desempenho, ele não estava sendo tão protagonista na Liga Norte-Americana em relação ao que ele vinha sendo no Cincinnati. Não à toa, os últimos 2 jogos do Dallas, ele inclusive ele vai para o banco de reservas, ele foi, entre aspas, barrado, né? Ele fez 23 jogos no ano, 20 como titular, e desses 3 que ele foi banco de reservas, foram os 2 últimos jogos que aconteceram agora, no mês de julho de 2025. Então assim, ele tá tendo uma performance razoável na MLS, mas o recorte agora desses 6 meses pelo Dallas são um pouco abaixo do que ele vinha entregando pelo Cincinnati. Ainda assim, são 7 participações diretas para gol e bem mais titularidade do que reserva. Mas sem querer ser chato, só pontuando que nesse último recortezinho, essa reta final dele pelo FC Dallas, ele caiu um pouquinho de desempenho, tá bom? E será, pessoal, que essa queda pode ser explicada talvez por uma parte clínica? O Lúcio Acosta é um atleta que tem algum histórico de lesões? Vamos responder essa pergunta vendo o histórico de lesões do Lúcio Acosta ao longo da sua carreira. E assim, não é, né, pessoal? O Lúcio Acosta não é um jogador que dá trabalho nesse sentido para departamentos médicos. É um cara de 31 anos de idade, então, se a gente fuçasse aí, era até em teoria para ser um cara com histórico de lesões, né, já passando de uma certa idade, mas a princípio não. Como vocês podem perceber, claro que vai ter uma lesão aqui, outra colar, mas sempre lesões leves. Muitas lesões de braço, ombro, né, nada assim muscular, nenhuma coisa de ligamento mais grave. Então, pelo menos isso, ele não tem, não é um jogador que dá esse tipo de trabalho, tá bom? E agora a parte mais legal do nosso vídeo, né, galera? Quando a gente vai falar de características, posicionamento, função dentro de campo. Afinal de contas, como é que joga esse baixinho argentino? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre isso com o apoio do mapa de movimentação, mapa de calor do Lúcio Acosta.
peguei esse ano de 2025, mas se a gente olhasse o ano passado, por exemplo, seria um mapa praticamente idêntico, tá bom? O Lúcio Acosta, pessoal, ele é um tradicional enganche argentino. É um jogador extremamente baixinho, tem bastante recurso técnico. Como vocês podem ver, ele circula por todo o terço final. Ele acaba, talvez, se aproximando um pouco mais da meia esquerda, por ser destro, né? Então, quase a tendência, os caras sempre querem acabar fazendo um pouco de movimento de vir para dentro, com o pé bom, né? Para poder buscar finalizações. Mas é um cara, um meia, tá bom? Um enganche, assim, bem meia mesmo, aquele argentino. Lembra até um pouco Conca no posicionamento, pros mais antigos, pessoal da minha idade, né? Torcedores do Fluminense. E o Acosta, cara, é um jogador de bastante recurso técnico, uma relação bola excelente. Aquele famoso meia que tá sempre tentando pifar os companheiros. Ele até se assemelha ao Ganso nesse sentido. Talvez não seja um jogador com aquele encanto do Ganso, um cara que vai toda hora no pé da defesa para fazer o time jogar. Ele talvez fique um pouco mais próximo ali da zona de definição, mas é um meia com mais capacidade de progressão com a bola dominada do que o Ganso. É um cara que tem uma condução próxima da bola, né? Tem a condução da bola próxima ao pé. Normalmente bastante visão de jogo, um cara que sabe se associar com os companheiros, é um playmaker, né, como a gente gosta de dizer. É um cara que tem muita capacidade de criar boas chances de gol, como eu falei, essas pifadas, também com bola parada, é um cara que bate muito bem faltas, escanteios, inclusive agora, em 2025, uma coisa que eu não gostei muito dele, ele ficou muito dependente da bola parada para criar situações de perigo. No Cincinnati não era assim, no Dallas acabou sendo um pouquinho, em 2025, não sei se foi a mudança de ares, mas esse ano ele foi bem nas bolas paradas, mas acabou ficando um pouco só isso. Né? Mas é um jogador que tem essa característica, é um cara que bate bem na bola para cruzamentos. Também uma coisa interessante que eu acho que faz falta nesse elenco do Fluminense, ele é um finalizador também. A gente vai ver daqui a pouco os seus números ao longo da carreira, é um cara que está sempre fazendo gol. Né? Ele quase todas as temporadas que ele fez nos Estados Unidos, passando de 10 gols por temporada. É um cara que tenta muito chute de média, longa distância. Isso também é interessante. É um jogador majoritariamente para se virar em espaço curto, tá bom? Por mais que ele tenha uma velocidade razoável, ele não é um velocista, não é um driblador, é um cara que, claro, vai conseguir fazer movimentos de engano, esconder a bola, como a gente diz, talvez num lance de mais recurso técnico, até tirar um marcador com um drible curto, mas não é aquele cara de ficar indo para cima na marcação, não é um cara tão veloz para puxadas de contra-ataque, eventualmente, mas no espaço curto, precisar resolver um lance com 1, 2 toques na bola, achar um passe diferente, ele vai conseguir fazer. Tá bom? Bola longa, um atleta que também faz isso bastante. Não só aquela diagonal longa, que é um pouco mais simples, mas também a bola longa na paralela. Quando ele joga com atletas que têm capacidade de atacar os passos, isso é importante, principalmente os centroavantes. Né? Um cara que tende a ter seu jogo potencializado, por exemplo, Kevin Serra, um atleta que pode se encaixar bem com o Lúcio Acosta, né, para atacar os passos, ele poder meter a bola no ponto futuro. O centroavante, o Fluminense não tem um cara ainda que faz isso. Né? Então vamos ver se vai chegar mais atleta nesse sentido. Mas é um cara que, se os caras derem opção de jogo, se movimentarem, provavelmente ele vai achar o passe, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E eu falei agora que 2025 talvez não seja o seu ponto mais alto na MLS, mas, por exemplo, no ano passado, seus números foram excepcionais. Então, bora entender isso, vendo seu histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Luciano Acosta, o Lúcio Acosta, como atleta profissional. Tudo pelo Cincinnati, tá bom, pessoal? 2021, que foi o ano assim que ele chegou do futebol mexicano. 31 jogos, 7 como titular. Perdão, 31 jogos, 30 como titular, 7 gols e 8 assistências. Daí pra frente, pessoal, a coisa só melhora. 2022, 34 jogos, 30 como titular, 11 gols, 12 assistências. Vão ser 3 temporadas seguintes com aquele famoso duplo-duplo, né, que é mais de 10 gols e mais de 10 assistências. 2023, 44 jogos, 39 como titular, 21 gols, 14 assistências. E ano passado, 41 jogos, 35 como titular, 15 gols, 19 assistências. Então, é um atleta, pessoal, que vem entregando muito número nos últimos anos. É um cara que tem aquele poder de decisão que a gente fala muito que o elenco do Fluminense às vezes carece. É um cara que sabe fazer gol, um cara que também serve os companheiros. Para eu não dizer que é tudo às mil maravilhas, vou fazer uma ponderação. Tá bom? Ele jogou no futebol argentino pelo Boca e pelo Estudiantes. Não teve tanto destaque, mas que tivesse sido até bem titular do Estudiantes em 2015. E quando jogou no Atlas do México, na temporada 19 e 20, na 20 e 21, ele também não foi muito bem. Tá bom? E entre os Estudiantes e o Atlas, ele esteve no DC United dos Estados Unidos com um rendimento razoável, de razoável para bom. Ou seja, é um cara que tem números fantásticos com a camisa do Cincinnati, principalmente. É um cara que talvez tenha sido top 2 ou 3 meias da MLS nos últimos 2, 3 anos, de modo geral. Mas quando ele esteve em outros contextos, México e Argentina, não que ele foi mal, mas passou longe desse protagonismo, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa inesperada contratação? Lúcio Acosta
chegando ao Fluminense. Bem, galera, eu vi a notícia, eu vi a notificação da notícia e vim gravar o vídeo. Então, confesso que eu não vi quanto que vai custar, tempo de contrato, se é empréstimo, se é compra. Eu acredito que vai ser uma operação alta, tá bom? Porque ele é um cara que acabou de chegar no Dallas, sempre teve muito hype nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer uma ponderação, na verdade, duas. Né? Ele é um atleta que em 2025 não está tão bem, tá bom? Mas também se estivesse voando no Dallas, dificilmente ia ser possível trazer. E ele é um atleta que ainda não foi testado e provado em alto nível fora da MLS, principalmente fora do Cincinnati. Tá bom? Pelo DC United teve bons momentos, o Lúcio Acosta do Dallas agora, do FC Dallas, eu acho que já não me agradaria tanto. Mas vamos tentar trabalhar no universo dos últimos 5 anos, em 4. Ele esteve ali entre os principais jogadores da MLS. Ah, Liga Norte-Americana, não sei o que, não sei o que lá. Pessoal, muitos jogadores estão vindo da MLS para cá recentemente, estão dando conta do recado no Botafogo, se a gente olhar para o lado, o próprio Almada e o Gregor ano passado vieram de lá. Então, assim, claro, é uma liga diferente, é uma liga que não tem tanta exigência física, de calendário, né? Isso vai ser uma questão de adaptação pro Lúcio Acosta. Então, de modo geral, eu acabo ficando bem animado com a conotação, porque é um cara que sabe jogar bola. É um ótimo jogador. Muito recurso técnico, um meia-meia mesmo, um jogador que faz gol, a gente cobra isso dos reforços do Fluminense. Então, eu vou classificar como uma excelente conotação do Fluminense, mas sendo um pouquinho chato, que é um pouco a minha função, vou pontuar essas coisinhas. Que é um atleta que vai passar por aquele período de adaptação, não é um jogador de embates físicos, é um cara que vai ter que se adaptar a calendário, cultura. Quando ele esteve fora dos Estados Unidos, ele não conseguiu ainda ser esse super Lúcio Acosta. Então é um cara que vai ter que melhorar o seu desempenho em relação a 2025. A gente vai ter um pouco de curiosidade de ver ele fora desse contexto de Estados Unidos, México, que ele sempre esteve inserido. Então, para mim, ainda continua sendo assim uma aposta, mas não aquelas apostas, pô, vamos ver o que acontece. Acho que é uma excelente aposta do Fluminense, eu gosto da contratação, acho que é um cara que tem muito potencial para chegar e assumir a camisa do Fluminense. Se ele jogar pelo Fluminense, o que vinha jogando no Cincinnati, principalmente chega para assumir a posição, isso é um grande jogador do Fluminense. Tá bom? Por mais que eu tenha feito essas ponderações, não se engane, eu tô animado com a contação. Eu acho que é um cara que tem muito potencial para ajudar. Ele só precisa voltar a ser o Lúcio Acosta dos últimos 3 anos para trás, não de 2025. Tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!